câncer de próstata é o segundo mais comum no Brasil, corresponde a 30% de todos os casos de câncer em homens. E é o segundo que mais mata homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. E a incidência de câncer de próstata no Brasil é o dobro da média mundial, ou seja, isso torna o câncer de próstata um problema de saúde pública muito importante no nosso país. E qual é a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata? Quando o câncer de próstata é diagnosticado em estágio precoce, em que a doença está ainda limitada à glândula da próstata, a taxa de sobrevida de 5 anos é de cerca de 99%. E o que é a taxa de sobrevida de 5 anos? É a percentual de pessoas com o diagnóstico da doença naquele estágio que estão vivas 5 anos depois do diagnóstico. Então, quando o diagnóstico é feito precocemente, 99% das pessoas que recebem o diagnóstico nesse estágio estão vivas depois de 5 anos do diagnóstico. Ou seja, é assim que a gente se refere à chance de sucesso do tratamento, né? A doença desaparecer durante o tratamento não significa que a pessoa ficou curada. Existem células do câncer que podem se espalhar localmente em volta do órgão afetado pelo câncer, ou até mesmo podem se disseminar através da corrente sanguínea ou de vasos linfáticos para outros órgãos distantes do local inicial do tumor, e essas células só vão dar origem a um novo câncer, às vezes, vários anos depois. Então, não se fala de cura de câncer logo após o tratamento, mesmo que não haja sinal clinicamente detectável da doença. Mas, quando no caso específico do câncer de próstata, o diagnóstico é feito quando a doença já está num estágio avançado, ou seja, com metástase, com focos de tumor fora do local inicial do tumor, que é a glândula prostática, nesses casos de câncer de próstata avançado, mesmo com o melhor tratamento disponível, a taxa de sobrevida de 5 anos é de apenas 30%. Ou seja, apenas 30% dos pacientes que recebem um diagnóstico de um câncer de próstata em estágio avançado estarão vivos depois de 5 anos. Então, isso mostra uma diferença muito grande entre a taxa de sobrevida de 5 anos quando se descobre um câncer de próstata em estágio precoce e como que um estágio avançado reduz muito a chance de sobrevida dessas pessoas. Então, é por isso que é muito importante fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente não pode esperar que as pessoas procurem um médico por causa de sintomas sugestivos de câncer de próstata. Até porque nos estágios iniciais, de modo geral, a pessoa não apresenta nenhum sintoma. Ou seja, quando a pessoa não tem sintomas, é que tem mais chance do câncer de próstata estar num estágio inicial. Se a pessoa ficar esperando aparecer sintoma para procurar auxílio médico, tem uma chance maior de detectar a doença já num estágio mais avançado, com menor chance de cura e menor sobrevida de 5 anos. Então, quais são os sintomas mais comuns nos casos de câncer de próstata? Então, de modo geral, esses sintomas não são específicos de câncer de próstata, eles podem acontecer em várias outras situações, em várias outras doenças, mas os sintomas mais comuns são a dificuldade para urinar, a necessidade de acordar à noite várias vezes para urinar, a presença de sangue na urina, dor à ejaculação, dificuldade de ereção, dor na pelve por causa já de metástase, ou seja, da disseminação do câncer de próstata para os tecidos da pelve, de modo geral para os ossos da pelve, e também problemas neurológicos decorrentes de disseminação, metástases do câncer de próstata para a coluna vertebral, levando à compressão também da medula espinhal, produzindo então uma série de sintomas neurológicos. Essas manifestações, como eu disse, não são
específicas de câncer de próstata. Elas podem acontecer em várias outras situações, em vários outros problemas de saúde. Então, não se pode esperar que surjam diagnósticos a partir dos sintomas. Então, é necessário fazer um rastreamento do câncer de próstata em pessoas que não têm sintomas. E como que isso é feito? Durante várias décadas, o que se recomendava era, inicialmente, o exame do PSA. O PSA é uma substância produzida pelo tecido prostático e que uma parte dessa substância cai na corrente sanguínea e existe um limite que se considera normal de 4 nanogramas por ml de PSA no sangue, e acima disso existe a probabilidade de haver alguma doença prostática. O PSA também não é específico para câncer de próstata. Então, outros problemas, como por exemplo, o crescimento normal da próstata, a hipertrofia prostática, que ocorre durante o processo de envelhecimento do homem. Então, à medida que a idade avança, a próstata tende a aumentar de tamanho, principalmente a partir dos 40, 50 anos, e isso leva a um aumento dos níveis de PSA no sangue, que não quer dizer que a pessoa esteja com câncer de próstata. Mas, de qualquer maneira, uma elevação do PSA no sangue acima desse valor limite de 4 nanogramas por ml aumenta já a suspeita de que existe algum problema na próstata que precisa ser melhor investigado. De modo geral, antigamente, o que se recomendava era associar o exame de PSA com o exame de toque retal, que não depende de nenhuma tecnologia, é um exame rápido, fácil, para auxiliar no diagnóstico do câncer de próstata. Porém, o toque retal ele só é capaz de palpar e perceber alterações sugestivas de câncer na parte posterior da glândula. Então, o médico, ao introduzir o dedo no reto, vai perceber apenas, vai conseguir palpar apenas a região posterior da glândula, que é inclusive a área da próstata onde a maior parte dos cânceres se desenvolve. Porém, a sensibilidade não é muito grande, ou seja, uma boa parte dos tumores não vai ser diagnosticada através do exame da palpação da próstata. Só 20% dos casos de câncer de próstata são passíveis de detecção através do toque retal. Então, como o PSA não é um exame específico, ele pode dar alterado e estar relacionado com outras doenças prostáticas, como a hipertrofia, que é natural do envelhecimento, mas também a inflamação prostática, a prostatite, que pode ser um problema agudo ou até mesmo uma doença mais crônica. Então, por causa disso, quase 60% dos casos em que o sujeito faz o exame de PSA e ele está acima do normal, na verdade essa pessoa não tem câncer de próstata, tem algum outro problema. E o que é mais sério com relação ao exame do PSA é que entre os pacientes que de fato têm câncer de próstata, até 30% não tem nenhuma alteração no exame de sangue de PSA. Ou seja, se a gente levar em consideração só o exame de PSA, muitos pacientes com câncer não vão receber o diagnóstico. E quando se leva em consideração apenas o toque retal, apenas 20% dos pacientes com câncer vão receber o diagnóstico adequado. A fusão dos dois métodos não é também altamente eficaz para diagnosticar devido à falha de cada método no diagnóstico. Então, durante muitas décadas, como esses eram os métodos usados para se fazer a suspeita de câncer de próstata no indivíduo, a confirmação deveria vir obrigatoriamente através de uma biópsia prostática. Essa biópsia é feita por via transretal e deve ser guiada por ultrassom. O ultrassom é colocado na região do períneo e verifica-se então a imagem da glândula e se guia a agulha da biópsia para fazer a biópsia prostática, e então existe a coleta de material que é levado então para análise. São vários pontos que são
removidos de tecido prostático para análise da presença de células cancerosas, mas a biópsia prostática ela também não tem uma eficácia muito grande. Existe a possibilidade de se capturar pedaços da glândula prostática que não tem câncer e deixar de lado determinadas áreas da glândula onde existe um tecido canceroso. Então, também a biópsia prostática não é um método muito eficaz. Existe um outro exame que é a ecografia prostática, também feita por via transretal, que pode detectar uma parte significativa dos casos de câncer de próstata, mas principalmente quando esses tumores são localizados na parte mais inferior e posterior da glândula. Os tumores que são mais centrais, mais profundos ou que ficam na região anterior da próstata, 40% desses tumores não são visualizados pelo exame da ecografia prostática. Ou seja, existe um problema muito grande de metodologia de investigação para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nos últimos 3, 4 anos, se desenvolveu uma nova tecnologia que é a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, um exame de imagem que consegue ter uma precisão melhor do que esses outros exames que até então eram os exames mais realizados no diagnóstico do câncer de próstata. Mas o exame da ressonância magnética da próstata tem algumas desvantagens. Primeiro, é um exame caro, nem todas as pessoas têm acesso, até mesmo por não ter acesso ao equipamento, além da questão do custo, e existem contraindicações também para a realização do exame. E algumas pessoas têm um problema também de claustrofobia e não conseguem ser submetidas ao exame de uma maneira adequada, se recusam e não conseguem fazer o exame. E fora contraindicações, como próteses metálicas no corpo, que são contraindicações absolutas para a realização do exame de ressonância magnética. Embora esse tipo de exame da ressonância magnética da próstata ele consiga diminuir indicações desnecessárias de biópsia, as biópsias são um tipo de exame que tem seus riscos. A biópsia da próstata é feita por via transretal, então tem que perfurar a parede do intestino, do reto, para poder alcançar a próstata. Com isso pode haver infecção, tanto uma infecção local, infecção urinária ou até mesmo uma sepse ou septicemia, uma infecção generalizada. Então, para evitar o excesso de biópsias em pacientes que na verdade não têm câncer de próstata, né, mas que se submetiam à biópsia prostática através de resultados imprecisos de exame de sangue de PSA, de exame de imagem de ecografia prostática ou mesmo do exame de toque retal, então foi desenvolvida essa nova metodologia de exame de imagem de ressonância magnética. Com isso, muitos casos que antes eram indicados para biópsia deixaram de ser. Mas acontece que não se pode usar apenas o exame de imagem da ressonância magnética para fazer o diagnóstico ou indicar a biópsia da próstata para a confirmação do diagnóstico de câncer de próstata. Isso porque esse método também não é muito específico. Outras alterações da imagem da próstata podem levantar a suspeita de um câncer de próstata de uma pessoa que na verdade não tem o tumor. E até 30% dos casos de câncer de próstata, quando se usa apenas a ressonância magnética como instrumento de diagnóstico, 30% dos casos de câncer acabam não sendo diagnosticados. Então é muito importante verificar os fatores de risco que o paciente tem, risco para câncer de próstata, para poder interpretar melhor o resultado de todos os exames que são solicitados, quaisquer que sejam eles. Então, quanto mais avançada é a idade, maior é a chance de o indivíduo ter um câncer de próstata.
o percentual de pessoas com idade inferior a 40 anos e que tem câncer de próstata é muito pequeno. Então, em pessoas com alteração em qualquer exame, idade abaixo de 40 anos, é muito pouco provável que essas alterações nos métodos usados para avaliação de próstata sejam, na verdade, consequência de um câncer de próstata. Na idade entre 40 e 50 anos, ainda assim, os diagnósticos não são tão frequentes. Acima da faixa etária de 55, 60 anos, é que começa a surgir uma incidência maior de câncer de próstata. Mas existe um dado muito interessante que é o seguinte: em pessoas na faixa dos 40 anos, homens na faixa dos 40 anos, que fazem exame de PSA e que têm um resultado superior a 1 nanograma por ml, esses sujeitos vão ter um risco maior de desenvolver câncer posteriormente. Então, mesmo que o exame de PSA ele não seja um método muito bom para fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, é muito interessante que os homens a partir dos 40 anos façam o exame do PSA, porque se esses sujeitos tiverem um PSA acima de 1, eles devem ser acompanhados com uma frequência maior ao longo da sua vida, porque a chance de desenvolver câncer vai ser maior no futuro. E uma outra questão é que o arsenal de exames para diagnóstico esses exames todos são capazes de detectar precocemente um câncer ou diagnosticar já no estágio mais avançado, mas enfim, são métodos usados para detectar a doença, mas eles não servem para evitar o câncer de próstata. Então é muito importante voltar à questão dos fatores de risco. Então, a idade mais avançada, a presença de diagnóstico de câncer de próstata no pai ou irmãos. Quanto maior o número de pessoas de parentes de primeiro grau com câncer de próstata, maior é a chance do indivíduo ter câncer de próstata. Mas isso vale para pai e irmãos, não para primos, tio, bisavô, avó, né? Nenhuma outra pessoa na família. É para pai e irmão. Então, se apenas o pai tem diagnóstico, recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, o risco já é maior do que não ter parente nenhum. Mas quando tem o pai e um irmão, o risco é maior ainda. E se tiver mais de um irmão com diagnóstico da doença, aí o risco é maior ainda. Ou seja, é muito importante verificar a presença de diagnóstico de câncer de próstata nos homens na família, especificamente pai e irmãos. Indivíduos afrodescendentes também têm um risco maior, mas é uma coisa curiosa, porque isso não é, muito provavelmente, algo derivado especificamente de uma questão racial, de uma questão étnica. Por quê? Na África, a incidência de câncer de próstata é muito menor do que nos países ocidentais, onde existe população negra. Então, quando se compara a incidência de câncer de próstata na população negra dos Estados Unidos, a incidência é maior do que na população branca. Porém, os negros na África do Sul, por exemplo, têm uma incidência de câncer de próstata muito menor do que os negros norte-americanos. Quando as pessoas migram de áreas de baixa incidência de câncer de próstata para países com incidência mais alta, eles passam a ter também um risco mais alto, ou seja, não é pela genética, é por uma questão de hábitos de vida. E a gente sabe que a alimentação tem uma relação muito importante com o risco de desenvolver praticamente todos os tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata e a obesidade também. E a gente sabe que a obesidade nos Estados Unidos é muito maior do que na África e mais especificamente ainda na população negra. Então, existem outros fatores de risco. O tabagismo, por exemplo, também contribui para o aumento do risco do câncer de próstata. Uma outra coisa que também é interessante é o seguinte: à medida que que o sujeito vai envelhecendo, a próstata tende a aumentar de tamanho. Quando isso vai acontecendo, o tecido prostático que vai crescendo vai comprimindo a parte mais externa da glândula e células prostáticas vão morrendo e sendo substituídas por fibroblastos, que são células produtoras de um tecido fibroso de colágeno.
Essas células, que são os fibroblastos, elas não têm um risco importante de transformação em câncer na próstata. Então, as próstatas que são com um tamanho muito grande, em função da idade, elas acabam tendo um risco menor de dar origem a um câncer do que uma próstata com tamanho menor, porque uma boa parte daquelas células prostáticas morreu durante esse processo do crescimento e por causa disso, então, próstatas aumentadas de tamanho têm um risco 40% menor de apresentar câncer de próstata. De qualquer maneira, todos esses exames acabam sendo importantes, assim como a história da pessoa, a história familiar, e tudo isso deve ser levado em conta na hora de se interpretar os resultados dos exames e também na hora de solicitar uma biópsia prostática. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.